vou falar de sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos são uma forma de projeção, de certa maneira. Por quê? Porque você está com um pé no mundo astral e outro no que eu vou chamar de sonhar. Mas você está ou não está dentro da sua mente? Essa é uma questão importante. Porque quando nós estamos sonhando, reconhecidamente estamos dentro da nossa mente. Mas quando estamos em projeção, já estamos fora do que seria o nosso mundo interior. Mas será mesmo? Então, essa pergunta é importante e eu acho ela muito válida. Ó, tivemos outra bilocação, Pedro já. E o que acontece é que as pessoas elas tendem a considerar essas experiências subjetivas como menos válidas do que, por exemplo, ah, não, eu saí, eu vi o meu corpo. Mas será mesmo que um sonho com uma entidade ou com um ser que conversa com você é menos importante do que uma conversa que você tem no terreiro com alguém que supostamente está incorporado, espera-se que esteja, na verdade? Tipo, até onde a experiência é de fato subjetiva ou até onde ela é real? E esse ponto eu quero trazer aqui como um questionamento para as pessoas que estão assistindo e acham que de repente, esse negócio de sonho lúcido, viagem astral, isso é coisa esquizotérico. E aí eu vou trazer algumas referências. O Arbatel usa a questão dos sonhos como base. É um grimório. É medieval, não é New Age. O Enochiano, da Golden Dawn, utiliza a viagem da visão do espírito como base para a prática em si. E todo mundo entende que o Enochiano da Golden Dawn é um método muito válido e reconhecido. Ainda que seja New Age, pelo fato de ser algo, mas é o New Age dos anos de 1900, não é o New Age dos anos 60. Então, a gente vai ter uma diferença muito grande aí. Bom, já tem gente querendo falar, eu vou dar a palavra. É, como eu falei aqui na minha entrada, eu, nesses últimos tempos aí, eu tenho lembrado dos meus sonhos de forma rara. Geralmente, principalmente ano passado, que eu só trabalhei na vida, eu já acordo pensando no problema que eu tenho que resolver. Mesmo lembrando que eu sonhei, aí eu penso, eu sonhei o quê? Antes de pensar no problema que eu tinha que resolver, eu lembrava. Quando eu comecei a pensar no problema que eu tinha que resolver, isso aconteceu hoje. O negócio some da cabeça. Então, como fazer para lembrar disso? Porque, assim, é o que a consciência que está falando. É muito trabalho, né? Aí, assim, quando eu lembro do sonho, por exemplo, eu estava fazendo magia com Arbatel. Aí, independente dos problemas que eu estava passando, eu lembrava do sonho, até detalhes. Enoquiano também foi a mesma coisa. Eu lembrei até de detalhes. Mas, tirando isso, como é que a gente faz para lembrar dos sonhos? Assim, a pergunta mais básica de um noob aqui. Eu vou responder e os outros podem complementar. Basicamente, você tem que dizer ao seu cérebro que essa memória ela é importante. E como você diz algo ao seu cérebro? Criando um hábito. Por exemplo, quando você acorda de uma experiência em sonho onírica, você deve ter um diário dos sonhos, onde você, antes de qualquer coisa, você registrará essa informação, para que você não se esqueça dela com outras coisas. Olha lá, o Marcelo, palmas para o Marcelo. Onde você registrará essas informações fundamentais para que você tenha esse auto-feedback. Olha lá, o Paulo também. Esse auto-feedback, ele é fundamental na questão onírica, Isso porque aqui é só desse ano. com isso você vai dizer para o seu cérebro: olha, eu preciso dessa informação. Porque senão seu cérebro vai jogar isso para a memória de curto prazo e tchau.
Então, o cérebro ele precisa ser disciplinado nesse aspecto. E aí você vai conseguir lembrar todas as suas experiências oníricas. Porque sim, você sonha toda noite, você só não lembra. Aproveitar para fazer um complemento, depois eu faço a minha indagação, né? É que, de fato, a sua rotina também vai influenciar muito nisso. Eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, então às vezes ele acorda e vai me chamar. Toda vez que ele me acorda, eu tenho dificuldade de lembrar tudo aquilo que aconteceu na noite, porque eu tenho um despertar abrupto em função da chamada dele. Mas até ele ter essa idade, que eu conseguia ter, de fato, uma noite de sono tranquila e eu acordava tranquilamente, é uma característica minha. Eu não coloco despertador para acordar. Tenho um compromisso, eu tenho que acordar, sei lá, às 6 da manhã, eu acordo 6 da manhã naturalmente. Eu até boto o despertador por desencargo de consciência, mas eu acordo antes do despertador tocar. Eu uso o despertador como uma segurança, mas não é ele que me acorda. Então eu volto naturalmente ao corpo e ao voltar para o corpo, eu acordo ainda de olho fechado, eu estou relembrando daquilo que eu acabei de vivenciar quando estava fora do meu próprio corpo, seja num desdobramento, seja num sonho lúcido, seja em qualquer experiência que venha a ser. Então, você ter uma rotina de você ter um horário para dormir, você ter um horário para acordar, você ter esse tempo de manhã cedo para você estar com você, de fato, ajuda também a despertar. E justamente você acordar e você ter esse momento de despertar. O que que eu preciso fazer hoje? Não, despertou, é um processo. Você está sentindo o seu corpo, você está voltando e todas essas questões também te ajudam a não esquecer daquilo que você acabou de vivenciar, né? Mas aí a minha indagação para o Robson, né, já que ele fez um questionamento, né, será que está tudo na mente ou não? Né, é interessante a gente parar para pensar. Vamos pegar, por exemplo, os quatro corpos ditos materiais, né? O corpo físico denso, o corpo energético, o emocional e o mental concreto. Eles, por serem corpos materiais, eles seguem o princípio da densidade. Então, os corpos mais densos, eles tendem a estar mais para o centro, enquanto os corpos mais sutis, eles ocupam um volume um tanto quanto maior. Se você sai do seu corpo físico denso, né, mesmo que num desdobramento, e você não atinge esferas superiores, né, você estaria dentro da sua própria mente, do seu mental concreto também. Não importa o corpo que você está vendo, você continua estando dentro da sua própria mente e você vai ver o seu corpo e achando que você está desdobrado, mas você ainda está dentro da sua própria mente nesse sentido. Bem interessante essa sua provocação ali, Robson. Se quiser aprofundar um pouco mais, sinta-se à vontade. Interessante você ter mencionado a questão dos corpos sutis, porque é justamente algo fundamental o entendimento que o universo ele não é apenas o visível e palpável. Existem muitas camadas sobre camadas. E o ser humano ele é um ser multiconsciencial. E como um ser multiconsciencial, nós temos consciências em vários níveis. Nós temos experiências que são sensoriais, nós temos experiências que são intelectuais, nós temos experiências que são ditas espirituais. E o ser humano foi criado, segundo a Kabbalah, em um plano de existência onde a mente é o que comanda, o que rege o ser humano, né? E tudo abaixo vem, a gente vai ter Yetzirah, a gente vai ter Asiá abaixo, e esses outros planos também fazem parte da consciência humana, porque nós vivemos em Asiá, nós vivemos aqui, e só que nós não somos daqui. Esse é o grande lance. Nossa consciência foi criada num plano muito superior. E nós temos consciência de tudo abaixo disso. E o Paulo mencionou essa questão das experiências do mental concreto, esse tipo de coisa. E tudo isso é muito importante. O entendimento de que o homem é um ser plural e que a gente tem que aprender a explorar os nossos níveis de consciência em cada uma dessas camadas para compreender tudo isso é fundamental. E isso é parte do autoconhecimento, do explorar a si mesmo, do conhecer a si mesmo. Porque como é dito, né,
homem, conhece a ti mesmo e conhecerá as estrelas e os deuses, né? Eu não lembro se a frase está exata aqui, mas é por aí.